Tururu, tururu. Olha só quem tá no ar. Oiê! É a galera do podcast Matriarcas com o maior canal sobre maternidade atípica do YouTube. Oh, que maravilha, hein? Essa é uma junção que vai dar o que falar. Né? Vou aumentar aqui meu volume para vocês ouvirem bem os berros que a gente vai dar. Isso a gente dá bastante. Mãe atípica, então nem se fala. Nas Né? redes sociais a gente parece que tá tudo certinho, mas em casa sempre sai um Verdade, grito. verdade. Bom, então vamos lá, minha gente. Sejam todos muito bem-vindos a essa transmissão ao vivo do seu podcast feminista do Mato Grosso do Sul. O primeiro e, até onde eu sei, o único. Quem pode dizer que tem mais? Eu não sei ainda, não fiz essa pesquisa. Vamos devagar. É isso aí. Então, quem vos fala agora é a sua apresentadora de podcast favorita, Antoniele Bezerra, com o seu cabelo com resto de loiro, aquela peruca esquisita que a gente já sabe que estamos aqui tentando deixar crescer o cabelo, né? Ai. Mulher branquicela, como vocês estão vendo, não toma sol, tudo bom? Alô, parceria do pessoal do Bronze, vamos conversar? Estou aqui parecendo uma assombração, porque estou naquele ambiente, a sede do Matriarcas, a minha própria casinha, com tudo que eu tenho direito aqui em volta, que vocês não estão vendo, porque o cenário é para tampar a mesa e esconder, a louca. Não, e eu já tô aqui mostrando tudo, né? Arrasou, gata, é Não, isso. eu Se falei assim, precisa não, mostrar, mostra. não, eu falei assim, o que eu sempre falo, maternidade é realidade, porque não tem. Hoje o cantinho que eu faço não deu certo. Fomos começar, meu ring light caiu, né, Daniela? Então a Né, gente vai menina? se virando nos 30. Então estou aqui, mas vai dar tudo certo. E olha daqui, olha dali, ajusta a câmera e fica todo mundo louco. É isso, entendeu? O babado é esse, gente. E Uhum. vamos, que o negócio não pode parar. Então, esse é o nosso episódio ao vivo sobre feedbacks do episódio lançado anteriormente, que foi gravado, da nossa apresentação a respeito da solidão da maternidade atípica, numa conversa com a Renata, maravilhosa, Renata Maia, que tem seu canal no YouTube também, toda trabalhada no look, no entendimento, no babado, entendeu? Arrasando muito, dando o nome da gata. E a gente vai conversar justamente sobre isso, porque nós conversamos muitas coisas nos bastidores e a gente quer também agora conversar com vocês a respeito daquelas coisas que a gente falou no episódio, das dúvidas que algumas pessoas ficaram, de nossas ideias também que surgiram depois. Sim. Então, acho que esse é o nosso momento. Mas antes, para tudo, vamos aqui de recadinhos. Vamos conversar bastante hoje, mas não vamos cansar a nossa audiência, porque tá tarde, a gente sabe que todo mundo cai na cama cedo, tem que trabalhar no outro dia, ou tem que cuidar dos afazeres da casa, dos filhos, da vida em geral, né? Ninguém tá de férias, mentira, eu tô de férias, então Ninguém está se preparando para ir para Ilhas Maldivas, que eu saiba. ai, queria muito, mas não estou conseguindo desembolsar 41 mil por mês. Tudo bom? Como é que vai por uma viagem? E a gente vai ter espaço para conversar com vocês, interagir. Estou aqui, a Renata também está aqui acompanhando mensagens que vocês mandarem, perguntas. Já vou dar o boa noite para as primeiras, porque quem chega primeiro pega melhor lugar, né, Renata? Com certeza. Senta na Então, janelinha, né? senta na janelinha, exatamente. Vera, que já está conosco, maravilhosa. Audiência de Rondonópolis, Mato Grosso, sempre Olá, boa interagindo, noite. né? E a Poliana Rocha, também, minha best, também está aí nos dando a sua audiência, o seu tempo e um pouco da nossa interação aí com ela. Então, a gente vai conversar com todos vocês hoje, mas as perguntas que vocês tiverem, os recadinhos que vocês estiverem mandando, nós vamos deixar para os momentos do fechamento, mais próximo do final, para a gente ler e fazer essas
interações aí, tá? Só para não atrapalhar o fluxo da nossa conversa aqui no meio e não ficar um negócio muito bagunçado que ninguém entende nada, entrando no meio aqui, tá aquela confusão, né, Renata? Não, até mesmo às vezes até no próprio bate-papo a gente já responde algumas perguntas de algumas mamães que a gente recebeu, mas isso não impede de perguntar, de falar, né? A gente está aqui hoje para bater esse papo mesmo. É isso aí, vamos lá então. Então a gente vai conversar um pouco sobre alguns feedbacks que a gente recebeu. Vou passar a palavra para a Renata para ela se apresentar para os nossos ouvintes, seguidores e a nossa audiência em geral, porque quem não ouviu o episódio muitas vezes caiu de paraquedas, né, nessa conversa aqui, nesse link de agora. E se você caiu de paraquedas nessa conversa, meu querido, minha querida, meu querido, a Renata vai se apresentar e a gente vai fazer uma introduçãozinha, vou dar uma resumida no episódio e aí a gente vai meter bala nos assuntos. Renata, é com você, meu amor. É isso aí. Quem caiu de paraquedas caiu no lugar certo, porque aqui vai ter informação e informação de ouro, tá? De assim, de mãe. Eu sou mãe atípica, sou mãe da Giovanna e do Matheus. O Matheus é o portador de uma síndrome rara, uma síndrome sem nome. Por enquanto, porque quando mãe tem um sentimento que bate aqui, ó, que fala que tem alguma coisa errada, a gente busca, a gente vai atrás. Essa semana eu tô nessa de geneticista, só passa geneticista assim na minha testa. Mas enfim, é um prazer enorme de novamente estar aqui com você, Antonielle, você abrindo esse espaço para nós conversarmos sobre esse assunto que não é falado, a maternidade atípica, né? E a maternidade do modo geral, porque não só é atípica, porque a mãe que tem um filho sem diagnóstico, ela também se priva de muitas coisas, a rotina muda, a vida muda. Então, assim, eu falaria que é uma maternidade, vamos falar de uma maternidade de uma forma geral, mas com alguns detalhes específicos da minha realidade, da minha rotina, né? Que esse foi o episódio que nós fizemos, né, Antonelli? Exato, exato. A gente teve a oportunidade de conhecer a sua história, né, Renata? E do pouco que você pôde compartilhar com a gente naqueles instantes ali, nos minutos do nosso episódio, né, da nossa gravação, a gente já pôde entender, assim, uma outra realidade de maternidade. A gente sempre fala de várias maternidades diferentes, né, da pluralidade das maternidades normais. Aí, ditas normais, as maternidades típicas. E aí a gente tem as maternidades atípicas, que também são muito plurais, mães de crianças com síndromes diferentes, com vidas diferentes, realidades diferentes. E o seu caso, a do Matheus, que é essa síndrome rara e sem nome. Então você contou histórias assim que deixaram a gente tipo chocados com, Sim. por exemplo, atitudes médicas bizarras, né? E também foi muito inspiradora o seu relato de como você, Obrigada. a partir da sua fé e da sua perseverança, da sua resiliência, principalmente sua, contando com a sua rede de apoio, seu esposo, sua família, né, pessoas ao redor aí que estiveram com você e ainda estão, você inspirou muita gente a partir do relato do que aconteceu com você no ano passado, né, que fez você também dar uma virada de chave. E a gente pode até começar falando sobre essa virada de chave, né? Sobre a importância da mãe prestar atenção nela também, para que ela possa trazer qualidade de vida para a família, junto dessa atenção que ela dá a ela, né? Que ela muitas vezes esquece no meio da correria. Foi uma. Olha, você chega me arrepiou, de verdade, assim, Antonielle, porque ele é um assunto muito específico, é um assunto muito especial, assim, porque o que acontece? A partir do momento que você descobre uma maternidade, independente se ela é atípica ou não, eu falo que muitas pessoas falam assim: nasceu a mãe, nasceu a culpa. Não, você engravidou, já veio a culpa junto, porque o que você vai fazer com o seu filho? Você vai parar de trabalhar, você vai continuar trabalhando, o que você vai fazer, enfim. Mas sobre a virada de chave que você falou do ano passado, é uma coisa que eu comecei a postar um pouco nas minhas redes sociais,
O que seria isso? Atividade física, né? Porque a atividade física é uma farmacinha natural que nós temos aqui, que são os hormônios do bem-estar. Eu fazia tratamento, eu falo fazia tratamento com psiquiatra, tomava sertralina, porque o meu batidão era muito grande. Então, nesse episódio que você pontuou que ocorreu, foi quando o Matheus estava na UTI, e ele estava bem ruinzinho assim mesmo, estava entre fazer uma cirurgia pulmonar ou não, porque ele teve um derrame pleural, enfim, não vou entrar nessa questão, mas ali naquele momento, quando eu estava do lado do leito dele, eu falei assim, não, 2023 tem que ser diferente. Eu falei assim, eu tenho que desacelerar o Matheus, porque na época ele fazia muita terapia, e esse é um dos assuntos, assim, Antonella, que a gente tem um leque para discutir, porque é quando a mãe entra na maternidade típica, ela quer abraçar tudo e não é assim. Eu falo que hoje tem que ser em doses homeopáticas, porque a criança tem que ser criança. Você quer que ele evolua? Sim. Mas hoje, depois de 3 anos, eu fui ver que não é bem assim. Que do outro lado da mesa, o médico, ele não sabe da sua rotina, da sua realidade. Então, assim, o Matheus ficou numa exaustão física, eu fiquei numa exaustão física e emocional. E voltando, quando ele estava internado, eu prometi ali no leito da UTI, eu falei assim, eu orando, eu falei, filho, eu vou diminuir a sua carga de terapias e eu vou me cuidar. Porque eu sempre fui muito vaidosa, eu sempre gostei de esporte, eu sempre gostei de estar, eu sou assim, ligada no 220, assim, sabe? E naquele momento parece assim, parece ser bobeira, assim, se cuidar, tal, mas não. Eu ficava, naquele momento, eu estava em sétimo, oitavo, 10º lugar da lista de prioridades. Hoje eu falo que eu estou no primeiro lugar da lista de prioridades, não por, vamos dizer assim, egoísmo, de forma alguma. Mas, Antonielle, se eu não estiver bem, como que eu vou cuidar dos meus filhos? Como que eu vou cuidar do meu marido, da minha casa? Então, assim, e sempre meu corpo responde de uma forma após um baque muito grande com o Matheus. Até esses dias eu estava sem enxergar do olho esquerdo, agora que está melhorando. Então, assim, tem toda uma questão em volta. E quando realmente a gente saiu da UTI, que aí depois a gente ficou mais uns dias no Santa Rita, eu falei assim, eu marquei a data, foi no dia 30/11, que aí eu voltei e mudei toda a nossa rotina. Mudei toda a nossa rotina, porque se você pegar os laudos do Matheus, é uma loucura. E eu falei, não, e eu comecei a cortar por conta própria. Claro, deixando o que ele precisa, principal, né? Todos são importantes, mas as quantidades eu comecei a diminuir um pouco. E a questão da atividade física que eu voltei a fazer, porque aí você arruma um tempo. É isso que eu falo para as mães. Tá, eu sei que é cansativo, eu também coisa de casa, eu também já trabalhei fora, eu tenho meus 2 filhos, eu não tenho empregada, então assim, é tudo eu que faço em casa. Mas você tirar, gente, meia hora para você em casa, que seja em casa, num vídeo, no YouTube tem vários vídeos de exercício em casa, isso já começa a melhorar. Por que acontece? Começa a melhorar porque você libera o hormônio do bem-estar, né? E aí, consequentemente, você vai ficando mais bem-humorada, vai se cuidando melhor, vai começar a ver os resultados, porque muita gente acha assim, ah, não, tem que ir para academia. Mas nem todo mundo gosta de academia, né? Tem gente que quando eu era personal, eu tinha uma aluna que ela falava assim, ela chegava todo dia para mim, Antoniela, e falava assim, eu odeio estar aqui. Aí eu falei assim, então vamos. Aí nos 15 primeiros dias de aula dela, eu falei, então vamos procurar uma atividade que você gosta de fazer. E ela foi pro jazz. E até hoje ela tá no jazz. Então eu falo assim que as viradas de chave da vida, elas nos trazem muitos aprendizados.
E esses aprendizados daquele ponto da virada de chave para o futuro é uma mudança muito grande. Só que do ponto de chave, do ponto da virada de chave para trás, você tem ali um legado, um aprendizado, assim, que não dá para dimensionar. Pelo menos na minha situação, naquela situação que eu estava, diante do meu filho na UTI, ali pronto para fazer uma cirurgia totalmente, queria arriscar a vida dele, né? Graças a Deus não precisou, mas essa é uma outra história. E então, assim, é você crer e você ter essas viradas de chave e se organizar, eu falo. Se organizar. Quantas mães, Antonielle, me mandam no direct assim, Renato, como é que você consegue? Por exemplo, às vezes eu tô pedalando 5 horas da manhã em casa, eu falo, gente, a hora que eu tenho. Você acha que eu não queria estar dormindo? Claro que eu queria estar dormindo. Mas só que assim, é uma coisa que me faz muito bem. É minha farmácia natural, eu falo, porque eu parei com a sertralina, parei com remédio, parei com tudo. E hoje o que me segura, claro, é a atividade física. E podem acreditar, gente, começa com 15 minutinhos, vai começando aos poucos. Tem tanto vídeo na internet, no YouTube, que você pode fazer em casa. É só você ter iniciativa, sabe? Você vê, né, Antoniela? A gente começa num assunto, vai parar no outro, já vai para o outro, e a gente é mulher, né? Vai fazer o quê? A gente fala Isso que é duas, bom. ao mesmo tempo, as mesmas coisas. Então, é assim que acontece. Mas essa questão da atividade física é sempre muito bom pontuar, porque o que acontece é que muita gente acaba entrando nesse vácuo da coisa que vai rolando, só vai deixando rolar, e quando a pessoa vê, ela esqueceu literalmente dela por si só. Aquilo ali ficou apagado na vida dela. E aí, como é que ela faz para recuperar? O primeiro passo é pensar na saúde. E a Sim. atividade física traz esses benefícios, saúde mental, saúde física, é tudo que você falou, né? Não vou nem ficar repetindo. E as Uhum. pessoas às vezes pensam, mas, né, igual você falou, vou ter que pagar uma academia, vou ter que. Não, gente, 15 minutos de caminhada, dá uma volta na quadra, às Isso. vezes, já desanuvia a tua cabeça, alivia ali uma tensão, estica as pernas, entendeu? Estica os bracinhos, já é Uhum. alguma coisa que você está fazendo. Se você não pode fazer uma atividade física intensa, não pode fazer muitas horas de caminhada, dá uma volta na quadra, sabe? Faz isso, porque é aí que você está proporcionando ao seu corpo esses momentinhos de dizer para ele, olha, a gente tem que se entender, eu ainda gosto de você, meu corpo, vamos que Sim. vamos, eu preciso que você funcione, né? E essa questão que você trouxe sobre as mães, que vem conversar com você, já é um gancho para a minha próxima fala, que a gente está falando aqui justamente sobre os feedbacks que a gente recebeu do episódio, porque a gente tem o Nossa, foram hábito. muitos. Então, e eu quero muito que você traga esses feedbacks aí. Espero que elas estejam nos assistindo para a gente trazer aí esse retorno justamente sobre a reflexão que cada pessoa vai fazer em cima dos episódios, né? Eu vou começar pelo meu porque eu tive um em específico que eu quero reiterar aqui da minha amiga Pamela, que tem a irmã dela, Graziella, que também tem uma filha com uma necessidade especial, uma síndrome, e ela passou por diversas situações já de sofreu bullying na escola, aquela que eu comentei com você o caso, né? Certo. E ela viu, essa minha amiga, ela não é mãe, você vê, mas ela é parte da rede de apoio de uma mãe atípica. E Sim. ela fez essa reflexão, encaminhou o episódio para a irmã dela, que é mãe atípica, e ela comentou comigo: olha, eu gostei muito de você ter trazido essa pauta, né, dessas falas. A minha irmã fez alguns vídeos, algumas coisas na rede social dela sobre o assunto, né? A sobrinha da minha amiga Pamela, ela tem 7 anos. E ela tem encontra bastante dificuldade, que é o que a gente conhece como capacitismo, né? Então, Sim. é uma pessoa que se sentiu acolhida ao ouvir de outra mãe que ela não está sozinha. E é sobre isso que a gente está falando, né? Que a gente vem falar principalmente hoje. Então, se você quiser contar aí dos feedbacks das mãezinhas, como você chama, que trouxeram
retorno aí para você sobre o que elas acharam do episódio. A sua vez é agora, a palavra é tua. Novamente eu te agradeço o espaço, Daniele, porque nós não temos espaço para falar, para dar voz à maternidade atípica. E assim, esse é um nicho que vem crescendo a cada dia. Você pode aumentar, pode perceber que a taxa de crianças com síndromes, com autismo, com Down, só estão crescendo. E tem muitas mães que ficam assim paralisadas, né? Não sabem como agir, não sabem por onde começar. E isso vamos dizer assim, é natural, porque é uma coisa tão nova, porque você almeja aquela maternidade normal, vamos dizer assim. Tem momentos que você descobre nas ultrassons, você descobre algumas coisas, mas tem momentos que você vai saber só depois. Então, isso é muito preocupante, essas mães que estão chegando, sabe? Eu tive um feedback de uma amiga minha, a Mariana. A Mari falou assim, ela falou assim, Renata, as coisas que você passou foram tão fortes, e eu nunca tinha parado para me tocar sobre isso. As coisas que você falou foi tão forte, mas você falou de uma forma tão suave e trouxe de uma forma tão, assim, não aconchegante, mas que as mães entendam que tem solução para cada situação, sabe? Que o que basta é você correr atrás, você tem que ir em busca do diagnóstico, você tem que ir em busca do laudo, você tem que ir em busca de muitas situações que no início, geralmente, muitas mães, tiveram 3 mães que me mandaram assim, eu saí da maternidade, eu não sabia que meu filho tinha paralisia cerebral. Você imagina? Eu saí da maternidade, eu não sabia que meu filho tinha isso. E assim, pessoas não assim, é que só daqui, né? De tudo quanto é lugar. Então, assim, eu falo que os feedbacks que eu recebi tiveram alguns, assim, muito preocupantes. E não só pelo lado da criança, mas pelo lado da mãe também. Porque a mãe, ela começa a se sentir culpada, a mãe, ela não sabe para onde correr. Eu gestante, eu falava, gente, como que vai ser? Porque, assim, tem lá no episódio, eu não vou contar aqui, vocês vão lá escutar no episódio. É, não vou contar a respeito de como eu recebi a notícia, né? Na minha primeira ultrassom, mas aí depois a gente foi descobrindo outras questões. Então, assim, a Daniele, é uma situação que você não está preparado. Você não está preparado. Você vai se preparando ao longo do tempo e você tem que correr para não perder tempo, entendeu? Porque esse tempo que você perde, às vezes é o tempo do desenvolvimento do seu filho. Então a gente corre contra o tempo para não perder tempo, deu para entender? É uma loucura. É uma loucura. Então, assim, se eu for para parar, por exemplo, eu falei que nem do geneticista agora essa semana que eu estou indo atrás. O Matheus já tem geneticista, mas a mãe tem um sentimento que fala, gente, isso não tá certo. A mesma coisa aconteceu com o neuro. Eu fui em 4 neuros. E eu falava, eu quero ir nesse, que era lá em Curitiba, quando a gente já ia para lá. E alguma coisa me dizia. E assim, foi batata. Até meu esposo falou assim: mas de novo, amor, você quer ir neuro? Eu falei: vamos, porque eu tenho certeza que ali vai dar um direcionamento. Não deu outra. Foi certeiro. E agora a mesma coisa com a geneticista. Então, assim, a cabeça da mãe atípica é uma montanha russa de sentimentos, de emoções, né? Um dia você tá, por exemplo, eu que tenho minhas redes sociais, um dia você acorda, você tá assim preparada para ajudar todo mundo, receber, né, direct, fazer stories e gravar vídeo no YouTube, você tá aquela loucura toda e vamos fazer, e vamos trabalhar, e vamos ajudar.
Mas tem dias que você acorda, você fala assim, eu só queria ficar em casa, sabe? Eu só queria ter uma maternidade, assim, que eu não precisasse tanta demanda energética. Aí entra num ponto, Daniele, posso prosseguir? Eu tô falando demais. Se eu estiver falando demais, Não, você me maravilha. corta, por De favor. jeito nenhum. Aqui o espaço é seu, meu amor. Eu abri a tela, joguei minha cara aqui no canto e falei, ó, assume a bronca. Não, Não vai pegar a você pode janelinha falar, dos outros, hein? né? Pode Né? falar sim, fique à vontade. Não tô te interrompendo para não atrapalhar seu fluxo de conversa, porque eu Não, acho é que é porque importante seu assim, relato tomar uma sequência, tá? é porque assim, vem tanta coisa assim na cabeça que eu anotei os principais feedbacks. Você já pontuou a questão da autoestima, que era uma coisa que eu ia falar, então a gente já comentou. O que eu queria comentar, assim, pegando esse gancho, né? Que eu falo que a maternidade atípica a nossa cabeça é uma montanha russa de emoções e que o meu primeiro depoimento foi na escola da Giovana. Eu nunca tinha falado em público. E aí foi no Dia das Mães e muitas das mães da sala me acompanham até hoje nas minhas redes sociais. E eu, naquele dia, eu falei assim, gente, eu acho que hoje que eu vou falar alguma coisa. Pensei, mas fiquei quieta na minha. Eu falei, eu não vou erguer a mão, não vou falar nada. Mas a minha filha é super discreta. A minha mamãe fala, pode chamar ela, minha mamãe fala. Ela falou desse jeito. Ela fala no Instagram, ela fala no YouTube, pode chamar ela que ela fala. Gente, eu queria saber se eu pegava ela, mas enfim. Eu falei, então vamos lá. Aí fui. E antes de eu entrar na sala do Dia das Mães, um menininho tinha derrubado um copo de vidro, não era de vidro, tinha derrubado um copo de água no meio da passagem onde as crianças estavam passando. E essa mãe teve atitude, tipo assim, bateu na mão, brigou, enfim, problema assim dela, da educação que ela dá para o filho dela. Às vezes a gente não sabe o que, que a pessoa está passando também ali para estar naquela situação de raiva, né? Enfim. Mas nesse meu primeiro depoimento, eu queria até deixar aqui registrado para as mães que aproveitem os pequenos momentos com seus filhos. Essa é uma mensagem que eu queria deixar muito, assim, sabe, Antonielle? Porque às vezes o simples que seu filho faz é o que eu sonho que meu filho faça. Por exemplo, seu filho está deitado, dormindo e respirando, tranquilo. Eu já passei por uma cirurgia cardíaca onde eu rezava 24 horas para ele sair da intubação. E isso, quantas mães não estão passando por isso agora? Agora vamos trazer mais para a nossa realidade. Buscar o filho na escola. Gente, eu chorava quando eu ia buscar o Matheus na escola. Por quê? Porque eu via todas aquelas crianças vindo, correndo, abraçando o papai e a mamãe, entregando lembrancinha, igual a Giovana fazia. E o meu filho não, meu filho vinha no colo, né? Me entregava no colo. Então, assim, tem as limitações, enfim. Mas isso é um ponto que eu sempre falo e comecei a falar muito sobre isso no meu canal. Dar valor aos pequenos momentos, como seu filho, que é a questão do tempo de qualidade, né? Porque muitas vezes as mães trabalham fora, os pais trabalham fora, chega em casa, está todo mundo cansado, e aí você vê lá na rede social aquela mãe que faz tudo com o filho durante o dia, e aí começa a ficar assim numa situação, falar, poxa, eu não sou nada, né? Mas eu queria, aí nesse mesmo dia eu falei, gente, que aí eu falei todo sobre isso que eu comentei agora, e eu entrei no tempo de qualidade com o filho. Eu falei, gente, o tempo de qualidade não é você sair e ir para um parque, isso também é óbvio. Mas em casa, você chegou do serviço, qual o tempo de qualidade que você pode fazer com seu filho? Primeira coisa, pega isso daqui e deixa de lado. Coloca no silencioso e deixa de lado, porque isso daqui está afastando muitos pais
dos filhos, afastando as famílias. Então, você, por exemplo, eu com a Giovana, na janta, eu deixo umas coisinhas para ela lavar, eu fico junto ali com ela, nós duas lavando a louça, sabe? Eu Aquele falo momentinho mãe e filha, né? e coisas simples, Antoniene, coisas Uhum. simples, né? Outra coisa também que a gente faz muito junto. Eu estou recolhendo a roupa do varal, separa a Adélia do maninho, e eu falo, ó, filha, essa roupinha aqui você vai dobrar e você vai colocar na sua cama. Mas ela não sabe dobrar ainda, ela faz uns bolos e deixa na cama dela. Mas, enfim, ela fez. Então, assim, é um tempo de qualidade que nós estamos junto ali, sabe? Então, assim, eu vou lavar a calçada, eu chamo ela junto, às vezes, para brincar. E aí, no escorregar a calçada, quem nunca jogou detergente e escorregou na calçada? Gente, eu me Uma delícia. estrupiei. Foi uma delícia. Eu quase vou junto, porque eu me estrupiava fazendo isso. Então, muitas vezes as pessoas floreiam demais o tempo de qualidade por conta dessa rede social que nós temos tantas coisas boas, mas que também às vezes nos deixam paralisados, achando que nós somos nada. Então, assim, eu gostaria muito de trazer isso de coração, sabe? Para as mamães aí que trabalham fora, as mamães que se culpam, eu já passei por isso. Por exemplo, hoje tem coisas que eu faço para o Matheus que eu não lembro que eu fiz para a Giovana. Então, assim, eu olho e falo, cara, mas naquele momento era isso que tinha que acontecer, entendeu? Então, assim, Antonelli, o feedback foi maravilhoso, assim, maravilhoso. Desde a mamãe que está descobrindo, eu tinha colocado, naquele dia, eu tinha postado um vídeo eu dando banho no Matheus com gesso dos pés tortos congênitos. E eu ensinando como que eu fazia, o método que eu tinha inventado, eu estava brincando, né? Porque as minhas redes sociais, elas começaram assim, eu buscando a parte prática dos pés tortos congênitos, eu não achava nada, só achava sobre coisas técnicas, mas na prática eu não achava. E no início, eu pegava, sabe aquele saquinho de comida? Que a gente guarda comida? Ele era Uhum. pititico, eu pegava aquele saquinho, colocava na perna dele, que o gesso vem até a virilha, enchia de fita e dava banho com aquilo, mas era uma parafernália aquele negócio para você dar banho com aquilo. E molhava o gesso, e não pode molhar o gesso, principalmente a parte do pé, aí você tem que secar, enfim. Aí naquele dia eu fui fazer um teste e fiz e gravei. Peguei aquele papel filme que fala, que a gente. Ah, Papel filme sim. que fala? É É, plástico filme, papel filme, eu plástico sei filme, qual papel que é. filme. Esse daí Aham. mesmo. É que eu sou assim, ótima na cozinha. E aí, aí eu peguei um que você tem no mercado, que ele vem um cabo e o plástico filme Hum. na ponta. E eu fiz o vídeo. Gente, essa mãe me mandou que o filho dela ia assim, dali 3 dias colocar gesso e ela não sabia nem como dar banho no filho dela. O filho dela tinha outras limitações também, enfim. Mas você vê assim, para mim é gratificante, para mim assim, se eu ajudar uma mãe, se eu ajudar 10 mães, se eu ajudar 1000 mães, é igual no Pequeno Príncipe. Quantas mães a gente quer para o Pequeno Príncipe? Então, assim, é maravilhoso. Eu falo e eu já entendi que essa é a minha missão, entendeu? E por isso que eu tô aqui, a gente se vira nos 30 ali. Eu falei assim: não, eu vou voltar a fazer minhas lives também, porque tá vindo mãezinhas aí que estão perdidinhas, infelizmente. Isso é a realidade das clínicas que a gente vê. E a vontade que dá é a vontade de pegar e abraçar cada uma, assim, sabe? Falar assim, calma, você não tá sozinha. Mas cada um tem a sua realidade, né? Exato, exato. Nossa, cada vez que a gente conversa, é mais um aprendizado na minha vida, assim, é mais uma Ah, forma da gente pensar fora da caixinha, entendeu? Porque, assim, eu sempre falo muito a respeito da necessidade da gente dialogar fora das nossas bolhas, né? E eu já fui uma pessoa muito fechada nesse sentido, já fui muito o oposto, já fui a pessoa que, ah, não, se você pensa diferente de mim, eu acho que você está errado, não vai já é funcionar. benção. Tipo, muito taxativa em cima dessas Aham. questões que separam as pessoas.
E aí, depois de um tempo, fui estudando, fui abrindo espaço, fui, inclusive, com o podcast, entendendo melhor os recortes sociais de cada pessoa, né? Todo tipo de processo que cada pessoa passa. É muito individual, muito singular cada situação. Então, a gente não tem motivos, né? A não ser que realmente esses motivos venham do ódio, de alguma coisa do gênero, mas não tem motivos aparentes para você já gratuitamente excluir uma pessoa da chance dela falar sobre um assunto e de você ter, no mínimo, empatia sobre o outro, né? A Sim. gente fala tanto no feminismo sobre a sororidade, né? Que é essa necessidade de compreender, de sentir a dor, de ser mais empático do que o normal com uma outra mulher, com principalmente mulher para mulher, né? A sororidade é essa correspondência. E para mim, até teve alguns questionamentos no sentido assim: ai, que interessante que você está trazendo tanta coisa sobre maternidade, porque eu trabalhei bastante com a Jéssica nos episódios, né, que a gente gravou, fiz live com ela, depois eu fiz o quadro que está pausado. Beijo, Jéssica. Vamos retornar aí logo para os nossos vídeos. Já ela tá por aí. Já ela volta. A bichinha também é quase uma Xena princesa guerreira. Tá Pelo amor de Deus, você não vem com esse termo guerreira, não, tá? Você não vem, não, Antoniene. Eu lembrei que você falou, eu não sou nenhuma guerreira, não. Sai daqui. Mas isso, ó, você vê que é tão real que, assim, ó, agora me vem à cabeça uma bobeira, não tem nada a ver. Mas a Luana Piovani fez um Reels, que ela tá lá com os problemas dela, lá com a esposa dela. E ela falou, gente, eu não sou guerreira, eu não sou a Xena. Eu tô sendo, ela fala, abusada, eu acho, ela fala, pela situação que ela tá passando. E eu sempre falo, você pode olhar no meu Instagram, no meu YouTube, eu falo, gente, pelo amor de Deus, vocês não me chamam de guerreira. Guerreira é a Xena, eu tô sobrecarregada mesmo, você entendeu? Exato. É isso, gente, é a importância de não romantizar o sofrimento. Isso. Não é porque alguém lá atrás sofreu e fala muito sobre eu sofri para chegar aqui e tudo mais. Poxa, que triste, sinto muito pela sua dor, mas eu não quero sofrer. Eu não quero precisar sofrer. Eu não quero que isso seja visto como bonito. Eu não quero que as pessoas olhem para mim com pena, né? Que é o que acontece muito dentro do capacitismo, dentro dessa frase do que pessoa guerreira, você é uma mãe guerreira e tal. Tá romantizando o meu sofrimento, porque aí você não se envolve e fica parecendo um elogio, mas aquilo é falso. Assim, ó, na maternidade, por exemplo, o Matheus fez todo o acompanhamento dele em Curitiba. Infelizmente, na nossa cidade tem ótimos profissionais, mas como a síndrome dele é uma questão muito desconhecida, eu não consegui suporte aqui, eu tive que ir para fora, eu tive que ganhar o Matheus fora daqui. Que a gente pode fazer até um podcast sobre parto, que vai ser um podcast assim, uma loucura, vai ser um drama com suspense, mas enfim, vamos voltar para cá. E o que eu estava falando, gente? Que você teve diversas experiências com os médicos fora. A gente estava falando das mulheres guerreiras romantizando o sofrimento. Tá. Desculpa, me deu um delay aqui agora. Mãe é assim. Muita informação, muita coisa. Muita coisa. É assim, Antonielli, eu andava com o Matheus, hoje ele não tá usando aparelho auditivo, porque ele saiu do HU, a configuração tem que mudar, tem que fazer exame em Curitiba, que não faz, porque não vai ser dado, enfim. Mas antes, quando eu saía na rua com o Matheus com um aparelho auditivo, órtese nas perninhas e mais um monte de coisa, as pessoas me paravam, assim, sabe? Não, mas calma, mãezinha, vai ficar tudo bem. Não, mãezinha, mas olha, fica tranquila, porque ele vai ficar tudo bem. E aí eu virava e falava assim, não, mas tá tudo bem. Ele tá bem, graças a Deus ele tá bem. É que o normal dele é essa situação, é o aparelhinho no ouvidinho, é a órtese que tem um certo tempo para usar. Então as pessoas chegavam assim comovidas, sabe? Como se a saúde dele não estivesse bem. Mas não era isso. A saúde dele, graças a Deus, estava super bem, dentro das limitações dele.
mas por eu estar com ele em público, com aparelhinho, com órtese, teve casos assim, Jéssica, de no início, quando começou o tratamento dos pés tortos congênitos, eu tenho isso no meu YouTube, no Instagram, que engessa da virilha até o pé, as pessoas me paravam na rua. Tipo assim, eu parava o carro na frente da clínica e tinha que atravessar, assim, tinha gente que me parava e falava assim, nossa, tadinho, quebrou as pernas. O que aconteceu? É um Sabe? invasivo isso, né? Não, a pessoa sem noção. Há uns 20 dias atrás, nós fomos colocar o gesso de novo no Matheus, porque ele teve uma reincidiva, porque não usou a órtese correta, né, no ano passado, devido a toda a situação. E assim, eu saí da sala de gesso, eu tirei, coloquei o pé fora da sala de gesso, com ele no colo e o gesso tudo molhado, então a gente fica todo lambrecada, né? Aí passou uma senhora e falou assim: nossa, tadinho, quebrou as duas perninhas. Eu só olhei assim e falei assim: não vou nem responder, porque assim, você já estava numa situação assim tão desgastante emocionalmente, porque naquele momento eu precisei ajudar a segurar. O Matheus tinha uma força, eu não sei da onde que ele tira aquela força, assim. Ele é um bebê, tem 3 anos, mas assim, ele tem uma força que para colocar o gesso nele é 4 pessoas segurando. E eu quase deitada em cima dele, porque tem que a posição da perna tem que ficar certa, né? São vários detalhes. Então você passa por cada uma, assim, que olha, e assim, pode vir outras mães aqui, Antonielle, você perguntar o que nos perguntam na rua, que param para saber, que param para perguntar. Só que a gente sabe diferenciar aquela que vem com maldade, daquela curiosidade que vem assim com um carinho, e daquela que o cara é FDP mesmo, você entendeu? Eu Uhum. tirei a carteira da Getran para estacionamento especial. O primeiro dia que eu estacionei numa vaga especial, porque assim, Dourados está muito ruim de vagas assim no centro, né? E como eu tenho o Matheus, eu tenho todos os laudos, eu falei assim, eu vou fazer esse cartão porque vai me ajudar, porque eu observei onde que eu precisava parar, às vezes tinha vaga especial. Mas o povo também aqui é muito mal educado, né? Mas isso já é uma outra história. Eu parei assim na vaga especial, eu desci do carro e aí eu coloco o cartão no painel. Aí eu dei a volta no carro, veio um senhor de encontro e falou assim: eu nunca vi deficiente andar para colocar na vaga de deficiente. Pelo Gente. jeito a senhora está normal, a senhora não tem nada. Por Deus, Antonelli, por Deus, pelo meu filho. Aí eu peguei e falei assim, eu falei que 2023 eu vou tentar ser uma pessoa mais espiritualmente Evoluído. elevada. É, Para não ficar com aquela vontade que a mão chega, treme de dar uma tapa no meio da fuça, né, menina? não, Aí eu peguei e não falei nada. Eu peguei só abri o carro, tirei o Matheus, fechei o carro e fui. Só, cara, se eu tenho dias que você não aguenta. Assim, eu fui chorando, falei assim, cara, que merda, né? Porque você já tá ali naquela situação. É uma correria, é fisioterapia, várias terapias que ele precisa fazer, é você, o seu sentimento. Então, assim, que você tá ali, você vê que cada físio que ele faz, cada atividade que ele faz, cada evolução que seja assim pequenininha, eu já faço uma farra, assim, sabe? Nos meus vídeos do YouTube tem. Ele tinha muita sensibilidade na mãozinha, aí eu fiz um vídeo esses dias dele pegando as coisinhas, assim, sabe? Então, Antonielli, é um dia a dia muito, muito, vamos dizer assim, pesado, tem horas. Pesado não pela questão do seu filho, jamais isso, mas pura sociedade não estar preparada em receber essas crianças especiais. Isso foi E a tudo. gente tem que lembrar que ninguém está livre disso. Quando que eu Exatamente. ia, né? Quando que eu ia imaginar que eu ia ter uma maternidade atípica? Nunca.
né? Porque a gente teve a Giovana, tudo certinho. Vai vir mais um. E veio ele, graças a Deus, e nos ensina todo dia muita coisa mesmo. É um processo de aprendizagem constante, né? A cada minuto do seu dia, da sua vida, do seu esposo, da irmãzinha, né? Eu acho, é bem como eu estava colocando a respeito dessa quantidade de assuntos que eu tenho trazido que estão linkados à maternidade. Muitos dos meus seguidores, da minha audiência como podcast, são as mulheres que são mães. E as mulheres que são mães, para elas consumirem conteúdo, elas têm que afunilar também muita coisa. E elas vão, lógico, naquilo que é, né, mais interessante para elas. O algoritmo vai trazer mais coisas do interesse já delas, né? Então, a mãe está ali sempre tentando otimizar o tempo dela. O tempo todo que ela está acordada e talvez até dormindo, né, menina? Porque eu acho que eu falo que tem mãe que não dá, que o cérebro ali não descansa, sabe? Fica. O tempo inteiro, 24 horas maquinando ali, né? E Amanhã eu eu vou fazer acho. isso, amanhã eu vou fazer aquilo. Exatamente. Eu acho que é uma fonte de informação muito importante. A gente, como você falou, abrir cada vez mais canais para falar sobre os assuntos da maternidade, as maternidades atípicas, a gente tem que falar mais e mais e mais, exatamente pelo que você falou, porque, na verdade, é porque a sociedade não está preparada e não quer estar preparada, ela reluta. Por isso o preconceito, o capacitismo, ela não quer as pessoas que estão sendo preconceituosas não querem misturar todo mundo, não querem que seja do mesmo convívio, entendeu? E é isso que acontece que, assim, me deixa extremamente chateada, irritada, e eu nem sou mãe atípica, nem sou mãe. E aí é o que eu estava falando naquela hora sobre furar as bolhas, né? Muitas pessoas comentam por que a gente está fazendo tanto conteúdo, às vezes, voltado para a maternidade. Faz tempo que eu tenho trabalhado nesse sentido, e como eu falei, muito da minha audiência é de mães. Então, também não tem muito sentido eu falar de coisas que fogem da realidade das mães, né? E como é que a gente vai linkar todos esses assuntos, sair da minha bolha, para eu aprender também mais e ensinar mais para mais pessoas? É fazendo isso. Não é porque eu não sou mãe atípica e não quero ser mãe, que eu não posso falar sobre isso, aprender sobre isso, entender, né? Quando a gente fala sobre, a gente passa a respeitar melhor, compreender o lugar dessas pessoas na sociedade para acolhê-las, para trazer para cá, para onde a gente está, que é um lugar de conforto, que é um lugar de privilégio. Então, quanto mais eu puder trazer você com as suas experiências, como eu falei da Jéssica, eu tive um episódio também muito legal sobre maternidade com a minha amiga gestante, que é podcaster, a Nerdestina, a Lu, maravilhosa. Beijo, Lu, se estiver nos assistindo, que também falou sobre as experiências dela, especificamente sobre a violência obstétrica, né, que é uma situação que as mulheres passam constantemente e que é pouco falado. Por quê? Porque é um assunto de desconforto, causa uma dorzinha, um incômodo, né, em quem está ouvindo. Então, é igual ouvir os seus relatos. As pessoas falam assim, mas ela vai falar só sobre umas coisas pesadas, né? Ela vai falar uns negócios assim, difícil. Mas é importante você ouvir sobre isso, é importante você saber, porque assim você vai entender melhor o lugar daquela pessoa e respeitar ela no lugar dela, na situação em que ela passa. Eu acho que compreender é um passo para você ter essa empatia, essa sororidade. Igual esse maluco, nem vou falar palavrões aqui, né? Para o YouTube não derrubar a gente. Mas Mas me dá vontade de falar, né? Né? Muito. Esse cidadão inconsciente, no mínimo, praticando um capacitismo com você. Invasivo, desrespeitoso ao extremo. E inúmeros outros que ainda se enaltecem, jogam para a internet. É uma coisa, assim, feíssima de ver. É terrível. Não, isso é o que a gente mais passa, assim, eu poderia ter inúmeros para falar para você, assim, Antonielli. Nossa, eu vou escolher um aqui, que passou pela minha cabeça agora. Quando o Matheus ficou muito ruim o ano passado,
e que ele ficou um mês internado, logo em seguida, a gente, assim, tava eu, meu esposo, assim, exaustos, mentalmente, né? A gente revezava no hospital para dormir, porque quando ele foi para Gaú, ele ficou 9 dias, então trocava só a cada 24 horas. E quando ele ficou em outro hospital, a gente conseguia trocar mais flexível. E como às vezes meu marido precisa viajar para trabalhar, às vezes eu não falava para ele, não, você não vai dormir aqui hoje eu que vou ficar, né? Para ter essa segurança, para descansar. Mas, assim, essa questão do capacitismo acontece, assim, inúmeras vezes, assim, dá para escolher realmente. Várias vezes que aconteceu comigo foi na saída da escola, para pegar o Matheus, andando na rua com ele, sabe? Então, assim, não tem, é a todo momento. Então, você tem que ter uma cabeça mais ou menos boa, vou dizer assim, porque senão você acaba enlouquecendo, né? E aí, voltando, a gente saiu do hospital e logo em seguida era aniversário da Giovana. Aí a Giovana, a gente falou, filha, ela queria muito parque aquático, ela queria muito ir em parque aquático. E a gente conversou com ela, falou assim, olha, nós vamos fazer uma festinha em casa ou um parque aquático. Aí ela escolheu o parque aquático e fomos. Um belo dia eu tô lá com o Matheus, porque assim, apesar dele ter todas as limitações, ele vai nos brinquedos, eu vou junto. Teve uma hora que eu tinha uma baleia gigante soltando água para tudo quanto é lado lá, eu falei, é aqui mesmo que eu vou entrar com ele. Aí entrei, tirei uma foto e veio a moça do parque. Falou, olha, mãezinha não pode entrar, porque só pode entrar criança e tal. Aí, quando ela viu, assim, que ela bateu o olho no Matheus, que ela sentiu que tinha algo diferente, ela falou assim, ele é especial? Eu falei, sim, ele é especial. Ela falou assim, então eu vou avisar os monitores que você está com ele e que cada monitor permita você brincar com ele nos brinquedos, mas conforme a autorização de cada um, porque tem a situação assim de perigo, de altura, de essas coisas, né? Mas isso eu também não ia entrar com ele num brinquedo gigantesco. Mas enfim, eu estava brincando com ele sentada. Sabe aquelas aguinhas que saem do chão? Assim, quando Ah, você está sei. na piscina, eu estava sentada. Isso, eu não sei. Uns chuvisquinhos assim. Eu estava sentada com ele ali, e tinha um escorregadorzinho pequenininho, bem pititico mesmo. Aí veio a monitora e falou: Mãe, você quer que eu ajude você a escorregar ele? Que ele. Eu falei: Eu quero. Aí ela pegou, me ajudou a escorregar. E aí eu fiquei ali sentada com o Matheus, brincando com ele, jogando água nele. E ele não demonstra muita assim, não corresponde muito ainda, sabe? Pela questão cognitiva dele. Aí eu senti que tinha alguém aqui do meu lado me olhando. Sabe quando você sente que tem alguém te olhando? Sim. Tinha uma pessoa assim, alguém aqui me olhando, mas só que tinha outros pais. Aí eu peguei o Matheus no colo. O olhar tá tão pesado da E pessoa, né? eu peguei o Matheus no colo. Aí ela virou assim e falou assim: Ô, tadinho, que ele tem? Eu falei assim, ai, ele tem uma síndrome rara, tipo, não quis dar muita conversa, né? Nossa, mãe, você é corajosa trazer ele para esse tipo de ambiente, né? Aí eu falei, cara, não acredito. Aí assim, eu não vou terminar de falar o que eu falei para ela, porque realmente eu fui bem grossa com ela. Fui bem grossa e mandei ela para aquele lugar. E tipo assim, eu tava numa situação de exaustão mental gigantesca. Eu tinha acabado de passar 30 dias dentro do hospital. Eu estava com meu filho ali, graças a Deus, vivo, se divertindo. A minha filha se divertindo também. Nossa família toda, um momento especialíssimo, assim, que foi presenteado por Deus mesmo. E eu virei as costas e fui embora. Eu falei assim, essa mulher vai me bater, mas tô indo. Pensei comigo, falei, seja o que Deus quiser. Mas nesse dia eu respondi, Antonelli. Nesse dia eu respondi.
E só que também, né, respondi, cheguei na mesa onde eu estava, desmoronou a mulher. Aí fiquei chorando, porque você fica assim, gente, tem para tudo tem limite, né? Eu sei que as pessoas são curiosas, enfim, mas tem empatia, tem o respeito, tem a compaixão, né? E isso muitas não É, infelizmente não nem conhecem o que é. Então exato. aí nesse dia foi um dia assim que me marcou muito, sabe? Dela virar assim para mim e falar assim: "Nossa, mãe, corajosa você vir num ambiente desse com ele". Como se ele fosse uma pessoa assim que tivesse que ficar trancada dentro de casa, sabe? É igual você falou, assim, é muita coisa fora da realidade que a gente passa. E são inúmeras situações, inúmeras situações. Mas também, Antonelli, tem as coisas boas. A gente não pode ficar aqui só falando das coisas ruins, não. Verdade. Tem as coisas boas. Você tem uma criança com limitação em casa, o Matheus me ensinou muita coisa, me ensina até hoje. A paciência, a perseverança, não desistir, sempre ir à luta, sabe? Não ficar murmurando. Então, assim, tem um lado bom também. Não é só as dificuldades, tem as vitórias. As dificuldades a gente passa por elas. A gente está no meio do mar ali no barco, sabe? Tendo aquela loucura. Balançando. Mas tem os momentos de felicidade, são muitos, muitos mesmo. E eu falo que são. E olha que eu já passei cada uma com o Matheus, mas graças a Deus são maiores do que as dificuldades. Pode estar ali batendo assim, ó, meio que empatado, mas graças a Deus eles nos ensinam muito. Só que infelizmente a gente passa por essas situações totalmente desagradáveis. Foi um dia que, gente, aquele dia me baqueou. E olha que para me baquear, Antonielli, com essas coisas que eu já estou cacetada com isso, já estou acostumada, mas aquele dia me pegou, assim, sabe? Aí eu chorei bastante ali, fiquei por ali, aí eu falei, quer saber? Falei, eu vou pegar meu filho e brincar com ele. Aí peguei o Matheus de novo, fui pra areia, assim, mas aquilo aqui ficou, né? Fica no Fica coração, marcado, fica marcado, fica. Então eu né? falo, as pessoas que se deparam com crianças com deficiência, com alguma limitação, tem que ter uma empatia, sabe? Não somente com a criança, mas principalmente com a família, né? Exato. Tem toda Porque uma rede de pessoas em volta, né, que sofre com o desrespeito. sofre muito com o desrespeito, assim. E se a gente for entrar nesse nicho de conversa, assim, nós vamos longe, assim, longe mesmo, porque é igual eu falei, a sociedade ela não está preparada para tudo isso. Eu tive uma amiga, vou pegar um gancho aqui, eu tive uma amiga que engravidou e eu já estava com o Matheus com um ano e pouco, era assim, mensagens a cada 2, 3 dias para saber quando que eu tinha descoberto as questões do Matheus, porque ela tinha medo de ir fazer as ultrassons, achando que Meu podia Deus, cara. ser sério, sério. Ainda bem que Aí você eu, falou tinha. é, aí um dia eu cheguei e falei assim, porque eu não negocio meus princípios. Eu sou muito verdadeira, assim, sabe, Antonelli? Se eu não gostar de alguma coisa, a minha cara fala, sabe? O meu olho fala e mostra. E aí um dia eu cheguei nela e falei, olha, você me desculpa, mas a minha história é o que está acontecendo comigo, é a minha história. Você tem a sua história, independente de religião, independente de tudo, do que for. Cada um, o que for para mim passar aqui nessa vida, eu vou passar. O que a Antonielle tiver que passar aqui na sua vida, seja de sofrimento, de felicidade, de glórias, de vitórias, você vai passar, né? Mas foi isso que aconteceu. Eu cheguei a esse ponto de conversa com ela, porque cada semana da ultrassom era um desespero, ficava mandando mensagem. E isso incomoda, porque a maioria das coisas que eu descobri do Matheus foi depois, não foi nas ultrassons, né?
Pois é, não, eu gostei que você disse tinha, porque assim, esse é o tipo de pessoa com que você não pode mais ter relacionamento nenhum, né? Tem que passar na rua e fingir até que não conhece, porque esse é o tipo de pessoa que só te explora. Eu não quer compartilhar com você nada. Ela Não. tá, não, assim, toda errada, amiga toda errada. E isso que você falou das experiências únicas me trouxe aqui para o gancho, para o comentário do Flávio. Beijo, Flávio, obrigada por participar. Dá uma olhadinha lá. Você quer ler o comentário? Quer que eu leia para você responder? Como que você quer fazer? O jeito que você achar melhor. Posso ler? Pode, claro. Fica Tô de à óculos e vou chegar mais perto, tá? Pera aí. Cada experiência de maternidade é diferente, né? Porque cada bebê também pode ter comportamentos diferentes, óbvio. Até a experiência faz a gente agir de forma diferente, concordam? Com certeza, com certeza. Cada ser é único, cada ser é único. E a experiência da maternidade nos traz, assim, é inexplicável, assim, sabe? De qualquer tipo de maternidade, de qualquer dificuldade que você passa, eu acho que o Flávio foi muito pontual nas palavras dele, porque ali quando ele fala até a experiência faz a gente agir de forma diferente, com certeza, porque o amadurecimento que a gente ganha com isso é muito grande. Porém, tem o lado contrário também. Tem as pessoas que se revoltam, tem as pessoas que não aceitam, tem um momento de luto da família, mas tem pessoas que não aceitam. Eu conheço diversas famílias, diversas não, né? Vamos colocar aí umas três. Que eu, assim, que com o meu dia a dia nas clínicas, eu sempre falo, eu não sou nenhuma especialista, eu não sou nada, eu só sou uma mãe curiosa, que eu estudo e estudo muito. Que a gente bate o olho e fala assim, essa criança tem alguma coisa. E assim, o pai e a mãe não quer acreditar, não quer aceitar. E quanto mais você demora para levar para um tratamento, mais demora a evolução dessa criança. Então, o agir de forma diferente em várias situações, né? Em várias situações. Sim. Eu vejo com a Giovana, quando eu tive a Giovana, uma bebê totalmente saudável, eu já comecei a ser outra pessoa, eu já mudei meu comportamento com muitas coisas, eu já vi o um mundo diferente, sabe? A gente já começa a ter esse tipo de atitude, porque Eu me lembrei. porque Pode falar. você tá ali responsável por aquele serzinho, você entendeu? Aquele serzinho É, depende de você. Então, eu assim, lembrei eu que acho você comentou disso, da Giovana, né? Das diferenças, a questão que você teve um momento que você até sentiu culpa, porque tem coisas que você faz hoje com o Matheus que você não fez para a Giovana, e a maternidade é isso, sempre vai agir diferente, porque é uma experiência diferente. Você é outra pessoa, né? total. Você teve uma experiência de amadurecimento diferente de um filho para o outro. Sua vida hoje é de um jeito, a vida naquela época era de outro. É tanta Nossa, coisinha para somar aí nessa experiência que o Flávio, como você falou, foi muito pontual nessa observação. A maternidade, a paternidade, é que a gente fala mais da maternidade, né, ressaltando aqui essa experiência, mas a gente está falando de criação de filhos, né, de é, criar um outro ser humano. sim, sim, e a questão da paternidade também, ela muda bastante quando o pai é presente, né? Quando o pai ajuda. Que é a realidade. Tem pais que ajudam, tem pais que não ajudam, isso independente da maternidade, do tipo de maternidade. Tem pais que são presentes, tem pais que não ajudam, tem pais que, quando descobre o diagnóstico, some. Então, assim, são várias situações. Mas a mudança da pessoa, do comportamento da pessoa, a mudança espiritual, comportamental, após a chegada de um outro ser dentro da sua casa, com certeza você muda. E muda a família como um todo, porque antes eram um casal, uma rotina. Aí chegou um serzinho, você fala, e agora? Agora muda tudo bem. Agora você não dorme até a hora que você quer.
agora você tem aquele serzinho que você tem que cuidar. Então, assim, ele foi muito pontual mesmo nessa questão do comportamento. E São cada um, adaptações, né, que precisam ser feitas. exatamente, muita adaptação. Uhum. Ai, que bom conversar com você assim sobre essas questões. É muito gostoso, muito fácil. Assim como as meninas que te mandaram os feedbacks, né? Você traz de um jeito irreverente, leve. Você coloca, mesmo questões mais pesadas, você coloca de uma forma que a gente ouve e não fica horrorizado, não fica uma coisa forçada, como quando a gente ouve uma notícia na mídia, que é aquela Sim, coisa sensacionalista, polêmica, né? exato, uma polêmica romantizando o sofrimento, nem nada. Você traz de um jeito, olha, é assim e é desse jeito, e eu faço assim, 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 e vamos para frente, né? Essa é você. Antônia, ele Sem é assim. muito. Você já percebeu que eu já sou meio direta, assim, né? Sem muita enrolação. Eu lembro que na primeira consulta via WhatsApp com o neurocirurgião do Matheus, que ele fez uma intervenção craniana, ele ficou com muito rodeio. Tava meu esposo parado no trânsito, parou no trânsito pelo WhatsApp, eu em casa e o médico no consultório, nós três no WhatsApp. E aquele homem começou a falar, e falar, e falar. E eu já tinha lido um monte de coisa, o Gustavo também. Até quando a gente vai nas consultas, o pessoal pergunta se a gente é da área da saúde. Eu falo, não, nós somos curiosos mesmo, né? Nós somos A curiosos gente mesmo. foi pesquisar. E eles ficam bravos, né? Porque hoje o Google tem tudo, né? E nessa questão, eu cheguei para ele e falei, porque o Matheus ele tem uma hidrocefalia ex-vácuo. É uma hidrocefalia que aqui, nas consultas daqui, todo mundo falava, não, é tranquilo, não precisa fazer nada. E foi onde entrou aquela história da neuro que eu quis ir, né? E quando a gente foi para lá, havia sim a necessidade de uma intervenção intracraniana para fazer essa água circular e sair por algum lugar. Aí teve que abrir o ducto cerebral do Matheus. Parece assim uma cirurgia imensa, mas não, foi uma cirurgia mais simples, mas com todos os riscos, né? E eu cheguei nele e falei, doutor Maeda, de Curitiba, maravilhoso, maravilhoso, uma pessoa assim sensacional, humano demais, assim. E eu, pelo WhatsApp, eu falei para ele, eu falei, doutor, é o seguinte, a gente sabe todos os riscos que o Matheus corre, né? Até mesmo porque ele já havia falado a respeito da síndrome desconhecida. E eu falei, conosco, comigo e com meu esposo, o senhor não precisa fazer rodeios. Pode ser bem direto, certeiro e no alvo, que a gente está aqui para isso. E aí a conversa mudou totalmente. Totalmente. Aí ele já botou os riscos que tinha, ele já botou. Assim, aí ele vomitou mesmo, tudo que era, sabe? Assustou? Claro que assustou. Muito. Eu e meu esposo ficamos dias pensando, vamos fazer, não vamos fazer, colocando em oração, né? E é o que eu sempre falo, independente de religião, até um dia que eu falei assim, não, nós vamos fazer. E fomos. E aí a história da cirurgia cardíaca dele também é uma longa história, que eu entrei no centro cirúrgico. Eu sempre entro no centro cirúrgico, inclusive. E aí, a partir daí também a minha vida começou a ser um pouquinho mais diferente, assim, sabe? Mas eu tento trazer dessa forma, eu trago dessa forma, Daniele, porque é meu jeito. Logo no início eu me fechei muito, sabe? E isso acontece muito, que é o momento do luto, quando você recebe o diagnóstico. Você se fecha muito porque você não sabe o que vai acontecer, você não sabe como vai ser. E, e eu sempre fui assim, falante, mas sempre muito na minha, assim, sabe? Como, por exemplo, se eu conheço você, eu chegava, conversava, brincava e tal. Se chegava outra pessoa que eu não conhecia, eu já ficava mais reservada. E com a questão do Matheus, que eu precisei buscar na internet assuntos que não tinham na prática, eu resolvi postar. E foi aí que começou a crescer nas redes sociais.
Então, hoje, você olha meu Instagram, meu YouTube lá no início, eu era muito mecanizada, assim, muito robótica. Hoje não, hoje eu sou isso que você tá vendo, assim, entendeu? É a Renata do jeito que eu sou. O que tem para falar, eu falo, o que tem que ir atrás, eu vou atrás. Então, assim, de uma forma, a gente tenta de uma forma mais leve, né? Porque para você aguentar o tranco, mas senão você vai ficar chorando, murmurando até quando? Né? Não tem. Exatamente. É isso. Cada hora, cada minuto com essa mulher é um tapinha que você leva, um tapão, uma cutucada, um empurrãozinho, um soquinho, porque ela é lutadora também, tá, querida? É. Uhum. Gente, do Maravilhosa. Muay Thai é maravilhoso. Gente, olha, eu falo para você, eu pego aqueles sacos assim, ó, eu imagino a cara do médico, imagino a cara da enfermeira, imagino a cara de tudo quanto você gente imaginar, e ó, porrada. Né? Olha só quem chegou aqui para nos prestigiar. Deixa eu exibir aqui o comentário da Jéssica. Está aqui nos acompanhando. Jéssica Carolina, Boa tudo noite, bem? Jéssica. Não é a Jéssica Cariaga, é outra Jéssica. Sim. Mas ela também é mãe. Ó. Maternidade eu levo como a melhor experiência da minha vida. Meu filho me deu a melhor evolução do mundo. Às vezes me sinto cansada por cuidar Sim. dele sozinha, mas sinto que ele me tornou um ser melhor. Olha que bonito, né? Obrigada, Maravilhoso, Jéssica, por participar. maravilhoso. E outra, Jéssica, às vezes me sinto cansada por cuidar dele sozinha, não é às vezes. A gente se sente muito cansada e ainda mais sozinha. Só que você pode ter certeza que o seu filho tem a mãe que ele precisa e você está sendo maravilhosa. Com certeza você está sendo maravilhosa, você pode ter certeza disso. Ele tem a mãe que ele precisa e você lá no futuro vai olhar para trás e falar assim: eu regacei com meu filho. Eu dei educação, eu fiz dele um homem, não sei se é menino ou menina, mas é isso aí, vai em frente, porque o cansaço ele sempre tem mesmo. Exato. A lição que eu tiro para mim dessa nossa conversa de hoje, que já estamos chegando ao fim, que os coitadinhos devem estar todos cansadinhos já, né? do nosso bate-papo. E a gente tem que deixar um pouquinho também para as próximas vezes, próximos encontros, que vai ter bastante. A gente já A gente garantiu pode deixar essa. para o pessoal aí as redes sociais em aberto. O que, que você acha, Daniele? Ou Perfeito. vai deixando assunto aí nos comentários, no chat, o que quer saber, o que, que a gente pode buscar. E não só da maternidade atípica, quanto outros assuntos referente à mulher, referente à mãe, né? Isso Com certeza. é um nicho. Eu falo assim, Antoniela, esse nicho que você está entrando, eu estou te conhecendo há pouco tempo, esse nicho que você está aí enganjando, é um leque de assuntos que você vai se perder neles, assim, porque é muita coisa, sabe? É coisa E para falar. E tem gente querendo falar também sobre isso, né? O negócio é que, tipo, não é só muito assunto, mas tem muita gente querendo falar sobre isso, também precisando falar, né? são muitas histórias. Por exemplo, Exato. a minha história, o meu depoimento, por exemplo, eu vou chegar aqui, vou contar, vamos fazer um episódio, vamos contar do relato de parto da Renata. É um aprendizado que você vai ter, porque, tipo assim, o meu relato de parto foi uma loucura, né? Vamos chamar outra pessoa, vamos falar sobre o que? A dificuldade que está tendo com o filho em tal faixa etária. Então, assim, como você mesmo disse, seu público é mais mães, mulheres, é um leque enorme, né? Não é só a maternidade, é a maternidade, é a mulher, é a mãe, é a esposa, é a namorada, é tudo. Mas é isso mesmo. É por isso que eu sempre falo: o Matriarcas é um espaço para que, principalmente as mulheres, porque a gente está falando aí abertamente de um canal que é podcast feminista, mas o feminismo ele é benefício para toda a sociedade. O feminismo é igualdade entre os gêneros, né? Então não é feminismo é mulheres por cima, superiores e sendo muito loucas. Isso aí a gente já faz e a gente nem está chamando de nada, nem está falando nada. O feminismo, né? O feminismo
essa igualdade dos gêneros. Então, a gente poder dar espaço para cada vez mais mulheres relatarem suas experiências, e a gente tem muita mulher que é mãe e que precisa desse espaço para conversar sobre isso. Então, o canal do Matriarcas é para isso, é para essa troca de experiências, é para compartilhar mesmo, é para que mulheres como a Jéssica, é para que chegue até os homens como o Flávio, e ele interaja, conheça, entenda, porque se a gente não fizer isso aqui, a gente vai ficar sempre ali chovendo no molhado, falando para as mesmas pessoas, né? Saiu uma notícia na TV e tal, distante das realidades. Então, aqui a gente traz, a gente agrega, a gente soma um com o outro. Então, o Matriarcas é para isso. E eu fico muito feliz de estar mais uma vez conversando com você. A gente vai conversar mais vezes. A lição que fica para mim é o seguinte: várias coisas aqui, ó. Cuidem das suas próprias vidas se você não tiver nada para acrescentar, para ajudar de verdade. Não seja invasivo, não seja tóxico. Você não sabe a história daquela mãe, daquela mulher, o que ela está passando, para você querer dizer como ela deve agir, o que ela deve fazer, não é mesmo? Então, assim. Nossa, totalmente. Você falou tudo, Antonielli. Né? Tudo. Cara, é isso, entendeu? Porque. Teve uma questão, só para te me passou aqui na cabeça, posso? Claro. Assim, se eu fosse postar as polêmicas que aparecem no meu Instagram, teria várias, toda semana, mas eu não posto nenhuma porque eu não gosto de energia negativa, eu prefiro levar coisas positivas, eu mostro sim o lado da dificuldade, mas quando vem no direct, que vem as pessoas mandadas pelos anjos dos mal, vamos dizer assim, que os vem aquelas desocupados, pessoas, né? Aquele povo as desocupadas, que vem as desocupadas querer dar lição de moral. Esses dias eu falei para uma, eu não postei. Eu falei assim, e ela falando, não, que eu tinha que fazer isso, que eu tinha que tirar dessa terapia, que eu tinha que não sei o quê, que eu tinha não sei o quê. E aí eu deixei falar, né? Deixa eu falar. Eu falei assim, olha, então vamos fazer o seguinte, passa uma semana aqui comigo para minha rotina, da minha rotina. Vamos ver se é assim mesmo que você está falando. Aí eu detalhei um dia da minha rotina para ela, mas assim, numa conversa numa boa. E aí ela falou assim, eu não imaginava que era tanta coisa. Eu falei, mas é porque você não vive nesse mundo. Então, assim, se você não tem o que falar, é melhor você ficar quieto, você entendeu? Às vezes só um sorriso, um bom dia bem dado, uma boa tarde, com um sorriso que você esteja passando com a sua criança para ir para não sei que lugar, isso já é alguma coisa. Mas você chegar e apontar o dedo e falar, não, é isso, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É só quem você vive. Tá fazendo o seu melhor, né? Exatamente, é igual o que a mãezinha, quem foi a mãezinha que falou a Jéssica? Ela falou sozinha, né? Mas com certeza a Jéssica tá dando o melhor dela. Com certeza. E ela é a mãe que o filho dela precisa, mesmo ela estando sozinha. E pode ter certeza que, assim, lá na frente ela vai olhar para trás e falar assim: eu fui uma grande mãe. Assim, é o que tocou no meu coração, tá, Jéssica Carolina, para te falar. Eu tenho muito disso, assim, sabe? Eu leio, eu falo assim, eu queria tanto falar isso para essa pessoa. Então, assim, é o que te tocou no meu coração e, assim, vai para frente, força, garra, não murmura, não se desmereça, assim, se cuida também, que foi o nosso primeiro tema do assunto, né? Verdade, bem lembrado. Se cuida, porque esse mundão tá virado aí do jeito que tá e a gente tem que tentar manter o controle, né? Exatamente. Se cuidar, como você falou no começo, a gente fecha com isso. Se cuidar para que você possa cuidar melhor dos outros ao seu redor, né? A gente desromantizar esse sofrimento, né? Não vamos fazer disso uma justificativa para nada. Ninguém quer sofrer. Então, se você está vendo aí, se você é rede de apoio de uma mãe, que não só uma mãe atípica, mas principalmente a mãe atípica, que é do nosso tema de hoje, né?
Não deixa ela sozinha. Faz um chazinho, entrega na mão dela. Entendeu? O que Nossa, custa? Jéssica, Antoniela, eu ia falar isso agora. Não é? É uma coisinha, às Ó, vezes é pouco. no hospital, eu fiquei 30 dias no hospital. Tinha uma amiga minha, tem uma amiga minha, ela deve estar, depois assistiu na nossa live, ela é médica, e ela ia, me entregava um negocinho de Trident e me dava um abraço. Rê, só vim te dar um oi e um presentinho, um Trident. Tá. Aí depois, no outro dia, ela vinha, outro horário, ela ia, só me abraçava. Eu sei que você está precisando de carinho, de abraço, e ia, levava um bombom. Então, assim, são coisas pequenininhas, sabe? É a mesma coisa daquela sua amiga que acabou de ter filho. Pelo amor de Deus, não vai visitar antes do primeiro mês, tá? Você só Sim, atrapalha, né? E isso é um outro longo assunto, porque tem gente que vai, quer ficar pegando o nenê, mas enfim, é um outro assunto. Mas assim, você liga. Oi, fulana, tudo bem? Como é que você tá? Eu sei que você tá cansado, mas olha, eu tô aqui, qualquer coisa que você precisar, não sei o quê, barará. Faça a sua parte, né? Mesmo a pessoa dizendo que tá tudo bem, mas lá dentro ela tá destroçada aqui. Isso já aconteceu muito. Mas você fazer sua parte com amor, com carinho, com verdade, isso não tem, assim, não tem valor que pague. Não tem valor que pague, sabe? Até eu tô com uma amiga grávida e vai fazer um mês o bebezinho dela essa semana. Eu falei assim, eu não vou te visitar antes de um mês. Eu falei, porque até tomar todas as vacinas e tudo mais, eu tô falando para ela no WhatsApp. Ela, vem, Renata, vem. Eu falei, eu não vou, porque eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, sabe? Tem que ter esse tocar, assim, porque, nossa senhora, né? é uma questão de se tocar, né? É o que muitas vezes falta para as pessoas, o bom senso crítico em cima da situação da mãe, né? Cara, é uma questão literalmente de se tocar, sabe? Mas é o que a gente vai passando, eu acho que é isso. É a gente falando, vai falando para um, vai falando para outro, vai dando esse toque, e aí muitas pessoas vão aqui absorver, né? A gente está com uma audiência legal, ó, quase 30 pessoas exatamente agora. A gente passou Oh, hoje uma audiência muito legal. que 32, legal. já está aumentando. Continua assim, gente. Vamos entrando aqui. Antonielli, você vê, a gente começa, quando o assunto ele é de interesse, por exemplo, que nem do seu nicho, do seu público, que você tem no Matriarcas e do meu público, que a maioria são, 87% são mães do estado do Mato Grosso do Sul, aí tem um pouco de São Paulo e Paraná. Isso, as estatísticas do meu Instagram, né? É, você vê a carência desse tipo de assunto. Você percebeu que a gente começou no feedback, a gente fez uma volta por vários assuntos, né? Respondendo as perguntas e assim tudo vai se encaixando. Que nem essa questão da visita do recém-nascido, gente, é uma coisa que você tem que ter muito cuidado mesmo, né? É, e tem, por exemplo, eu morava num condomínio quando eu tive a Giovana, graças a Deus. E assim, eu não tinha como entrar lá se eu não abrisse o portão. Então, assim, tocava o interfone, gente, eu juro para vocês, eu fazia errado, eu não atendi. Eu não atendia. Quem queria me ligar o celular, que seria algum parente, amigo, alguma coisa assim, por quê? Você tá lá, recém-operado. Uhum. Você tá com aquela cicatriz. Você tá toda virada, né? No saci. O cabelo só sai, o coque só sai na hora do banho. Até aí você está se adaptando com a criança está se adaptando com você, com a rotina da casa. Aí tem a questão de amamentar, tem a questão da cólica, tem a febre, e a gente não sabe disso. Cada dia é um aprendizado. Aí você recebe uma visita, igual um dia eu recebi, vou contar rapidinho. Eu tenho muita história, ai, Antonelli, eu fico até com vergonha, porque eu não paro de falar. Nós estamos aqui para contar a história, menina. Você conta a sua, aí eu já lembrei de um caos aqui também, já, entendeu? Vamos emendando Não, os eu vou caos. contar uma rapidinho para vocês. Aí foi, tá? Aí minha mãe me ligou.
Ai, olha, fulana de tal, não sei o quê, amiga da minha mãe, quer conhecer a Giovana, mamãe, ela vai ir hoje. Eu falei, mãe, hoje não, hoje eu não tô legal, mãe. Ah, não, mas ela falou que vai hoje. Não deu 5 minutos, eu desliguei o telefone e ela apareceu lá em casa. Tá. Já estava lá, desgraçado. Tava lá, não, mas é assim, tipo, deu tempo pelo menos de eu me trocar, né? Colocar uma roupinha mais decente, né? Porque em casa com o bebê você fica. Eu não vou falar largada, porque a gente não deve ficar largada, a gente deve se cuidar sim, tá? Você fica mais à vontade, né? Para ficar mais prático. Mais prático, é. Gente, a pessoa ficou ali horas, Antonielli. Tipo, a Giovana dormiu, eu queria dormir, sabe? Eu acho que ela estava esperando que eu ia fazer café, ia fazer alguma coisa, tipo, porque quando você recebe visita na sua casa, sim, ok, você recebe, cada um recebe de um jeito. Mas, gente, visita de recém-nascido é visita de médico. É meia hora, no máximo, dependendo da intimidade que você tem com a pessoa, um pouquinho mais, sabe? Mas, assim, as pessoas ficam. É cada uma que você passa que você não tem noção. Aí, tipo, eu não tinha mais conversa para falar com a tia, para conversar com essa pessoa. Mas era uma senhora muito religiosa, ela tinha orado muito pela Giovana, muito amiga da minha mãe de tempo, então eu com toda educação e paciência e rezando assim, tia, vai embora, né? É, E eu percebo muito isso. Eu já passei por situações assim de pensar, nossa, né, eu tenho que entender que existe aí um abismo geracional, a diferença entre a sua geração, como a sua geração entende, e a geração dela, né? Para ela, aquilo ali está te visitando naquela hora, você tinha que estar como se você estivesse sendo literalmente abençoada ali, né? Porque ela te trouxe com uma importância muito alta por estar ali, né? Então, você tem que uhum, fazer um esforço de compreender e de manter ali a pose, né? E tudo mais. Igual você mas falou, é. você rezando para ela ir embora, que você estava caindo de sono, mas ela estava ali. E aí te abençoando, te falando coisas legais, alguma coisa assim. Às vezes não Sim. muito, porque também tem a geração tá diferente, então às vezes ela dá uns pitacos que não tem nada a ver mais. Ah, isso sempre tem, nossa, E sempre você me tem. lembrou dois casos justamente de mães, também da nossa geração ali, as mães, né, jovens adultas, que nas suas maternidades elas já impuseram isso como uma regra, e eu achei assim fantástica essa atitude. Fica a dica, inclusive, para as mãezinhas que estão chegando, que eu achei sensacional fazer isso, e eu fiquei me sentindo tranquila. Para mim foi muito bom saber que elas pontuaram assim, mandaram ali, olha, hoje é o dia do parto, vai acontecer, tarará, e no primeiro mês eu não vou estar recebendo visita. Agradeço, Ótimo. você é uma pessoa mandou assim mensagem para todo mundo, sabe? Bem Então, claro, assim. você é uma Bem pessoa nível maravilhosa. Renata. Exatamente, bem direta, sem muita volta. Já chegou, minha filha, e deu o nome, entendeu? São duas, Uhum. uma minha prima, Juliana Bezerra, maravilhosa, dançarina do ventre, toda perfeita, sem Ai, defeitos. acho lindo o lance do ventre. Ela foi isso, pontuou. Então, assim, você já vai receber as pessoas que você não vai conseguir evitar, igual esse caso, né? Tipo, era uma senhora, vem de casa amiga da sua mãe e tal. Então, tem toda uma situação que você não vai conseguir evitar. Se você puder colocar isso para as pessoas da sua rede primária, que são os seus amigos, pessoas mais ali próximas a você, da sua família, primas, primos, né? Porque Que os para elas amigos, já. eles vão entender. As pessoas que te amam Exatamente. ali, eles vão entender, assim, Exatamente, a sabe? pessoa tem que ser muito, vamos falar o palavrão aqui, mas todo mundo entendeu aqui, né? Aquele negócio tem que ser muito para ficar de cara chateadinho com um pedido que não é nada de exorbitante, não é nada errado. Ela está pedindo, Uhum. ó, eu só quero que você me dê um tempinho para eu poder ficar. E a minha outra amiga que fez isso é a Gleice Sabrina. Beijo, Sabrina. E ela também é uma mãe atípica. O primeiro Uhum. bebê dela, o Lucas, tem transtorno do espectro autista, também tá no TEA, assim como os filhos da Jéssica. E a gente, até eu tive muito aprendizado, porque ela foi a primeira mãe atípica, literalmente com quem eu tive esse contato próximo. E assim, até eu saber lidar com isso, ela
no aprendizado, no processo dela, eu aprendendo a lidar com isso dentro da realidade dela, respeitando os espaços, as limitações, então, tipo, olha, né, você vai vir aqui em casa, é assim, a gente, né, não fica fazendo isso, aquilo, tem toda uma série de coisas que você precisa entender para você poder continuar sendo rede de apoio dessa pessoa. Né? Você Hoje, tem que se encaixar naquela situação para você continuar podendo ajudar, né? E exato. isso é muito belo, essa sua atitude, Antonielli, assim, sem ficar rasgando seda, não tem nada a ver isso. Mas isso é muito belo, é muito uma sabedoria, porque hoje em dia as pessoas não estão assim. Hoje em dia, por exemplo, você tem um filho atípico, as primeiras pessoas que somem são seus amigos. Você entendeu? Exato. Aquela amiga Uhum. que te chamava para ir tomar um café, ou aquela amiga que te chamava para ir para tomar uma cervejinha ou para tomar um tereré, amor, já era. Você entendeu? Isso aconteceu muito comigo, não só comigo, com várias mães que a gente conversa. Por isso que às vezes a gente fala maternidade solitária, Uhum. porque às Sim. vezes a pessoa ela vai ali te visitar, é, ela não é obrigada a saber o que o seu filho tem, como tem que tratar, não, diferente da sua situação, né? Que já é uma situação mais comportamental. A minha com o Matheus eram questões mais vitais, era coração, né? Então, logo que ele nasceu. Então, assim, eu precisava ter os cuidados também. Eu não podia, tipo assim, pegar ele de qualquer jeito, ou se a mão não estivesse esterilizada, para dar mamar para ele. Era a saturação do Matheus normal antes da cirurgia era 79, então, tipo, eu ia dar mamar para ele ficava roxo. E aí as pessoas às vezes se desesperavam em minha volta, sabe? Mas eu já tinha sido treinada para tudo aquilo. Então, assim, essa sua atitude de saber como lidar na casa de uma família onde tem uma criança típica, que é um autismo, um TDAH, é maravilhoso. Isso é maravilhoso, porque além de você estar ali indo fazer uma visita, onde a mãe vai conversar outros assuntos, vai ter um outro ar ali para conversar sobre outras coisas, e a criança está ali junto também. Então, isso é muito bacana mesmo, porque às vezes as pessoas ficam com medo, sabia? Sim, e muito importante isso que você falou, e muito bom que você tenha trazido dessa forma, porque, assim, inclusive, é um processo contínuo mesmo para as pessoas próximas, porque eu já fui essa pessoa que tinha o medo de não saber lidar com como é que eu vou visitar a minha amiga? E se eu fizer alguma coisa errada? E acabou que no primeiro, é o que eu falo, a gente é falho, a gente Uhum. precisa passar por algumas situações para aprender a ser uma pessoa melhor e evoluir. No começo da maternidade dela, a gente acabou se afastando por algumas questões nossas, mas isso também foi um fator que interferiu, porque eu sentia esse medo, esse distanciamento nas nossas realidades, esse medo de não saber como lidar, de como chegar. Então, no começo, até eu ir absorvendo melhor esse processo ao longo dos anos ali, hoje a gente está retomando contato, ainda é um pouco difícil de eu conseguir visitar ela com frequência, porque os nossos horários de trabalho são mais difíceis de encaixar, mas é um processo que eu estou aprendendo ainda a ser melhor para ela, entende? Tentando trazer aí isso, até às vezes de uma forma para tentar compensar aquela falta que eu fiz lá atrás, porque é um reconhecimento que eu tive que fazer, que eu fiz isso, sabe? Por ter sido o meu primeiro contato nesse sentido com uma pessoa que é mãe atípica e que tem toda essa trajetória para trilhar, para desenvolver, desenrolar aí na vida, para mim foi muito pontual, sabe? Então, eu estou sempre tentando correr atrás de aprender mais, de ser uma pessoa melhor, falar assim, olha, gente, vamos fazer desse jeito, porque não é legal você abandonar as amizades, justamente por conta dessas questões que você trouxe, do medo que muita gente tem. Então, falar sobre isso é importante para a gente poder se tornar uma pessoa melhor. A gente é falho, a gente vai errar. E se você quer de verdade
ser uma pessoa melhor para aquela amiga sua que está passando por uma situação assim, X, desse jeito, vai. Ela só precisa, às vezes, que você mande uma mensagem, né? A gente falou, só alguma coisinha ali que para você não vai ser nada e às vezes para ela vai ser muita coisa. Eu falo assim, que nem, por exemplo, eu tive meu puerpério totalmente solitário. Isso eu tenho lá no meu vídeo, lá no meu YouTube, quem quiser depois lá assistir do Matheus. Eu acho que da Giovanna eu acho que eu não fiz, mas o do Matheus eu fiz. Foi assim, 100% quase solitário. E não porque. Primeiro, pelo medo das pessoas, e segundo, porque eu não queria. Eu me fechei de uma forma assim que eu totalmente, assim, eu me fechei, porque eu tive que aprender muita coisa, assim, de quase que primeiros socorros de um dia para o outro, e eu estava com meu bebê ali. Então, assim, mais, Antonielli, fora isso, fora essas questões, é, você às vezes ligar para sua amiga e falar: Olha, Antonielli, tudo bem? Como é que você tá? Não, tá tudo bem hoje. E o bebê, como é que tá? Não, o bebê tá tranquilinho. Não sei, porque tem cólica, tem febre, tem vacina, né? Porque às vezes você pode chegar um dia na casa da sua amiga e ter recém-vacinada a criatura. Então, assim, você vai chegar no pior dia. Então, você passar ali, ligar antes, saber como é que tá. Falar assim, passar, tipo, numa padaria, levar um bolinho, assim, alguma coisinha e ficar ali 20, 30 minutos, cara, isso é maravilhoso. É uma terapia, sabe? Não só para mãe atípica, para mãe em geral, entendeu? Porque ela se sentia acolhida, se sentia amada, se sentia cuidada. Porque você cuida de todo mundo, mas quem que cuida de você, né? Exatamente. Olha, e Eu é com essa sua fala que eu vou deixar o tapão de encerramento aqui mesmo. Não, mas você sabe por que eu aprendi isso? Porque quando eu fui procurar o psiquiatra, eu não tenho vergonha nenhuma de falar nisso. E quando eu postei nas minhas redes sociais que eu fui buscar ajuda psiquiátrica, muita gente me. Como é que se diz? Não me questionou, mas assim, ficou julgando, sabe? E eu falei nos stories, falei, olha, fui buscar ajuda psiquiátrica, não tô aguentando, tá assim, 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 meu corre. Foi bem no início mesmo, lá quando o Matheus começou a fazer as terapias, que já tinha passado a cirurgia cardíaca e tal. E aí, tipo assim, eu fui atrás, sem vergonha nenhuma, do tratamento psicológico, e isso foi o que me ajudou, assim, a manter, sabe? A me manter. Porque realmente é uma coisa muito frenética, assim, a gente não aguenta o tranco. E aí o psiquiatra me disse isso. Por que eu te falei dessa forma? Porque ele falou, ele virou simplesmente para mim e falou assim: Renata, você virou uma muralha. E só que essa sua muralha está desmoronando. Porque agora você tá, assim, não voltando ao normal, mas assim, você virou uma muralha para proteger o seu filho. Então, você força, garra, tudo que precisava ir atrás, corria, batidão e cirurgia para cá. E a gente morou 40 dias em Curitiba, né? Só que aí a hora que eu cheguei em casa, assim, aí eu falei, nossa. Aí começou a dar palpitação, ansiedade, um monte de coisa. E eu fui buscar ajuda, sabe? E ele me falou que eu não sou uma muralha, eu sou uma pessoa e eu preciso me cuidar. Então, assim, uma coisa vai ligando a outra, né? E aí, quando eu falei que em 2023 eu ia me cuidar, eu lembrei exatamente dessas palavras desse psiquiátrica lá em 2020, quando eu estava do lado do leito do Matheus, aqui no HU. Então, são coisas que a gente vai retomando e retomando nos momentos certos, né? Para você tomar atitude, porque se você só lembrar, se você só pensar, você só imaginar e almejar, não adianta nada se você não ter atitude. É isso, gente. Eu nem tenho mais o que falar, que essa mulher já falou, foi tudo, tudo. Ela arrasou, deu o nome e ainda favoritou.
né? Mas, Renata. mas isso, a vida é assim mesmo, Antonelli. Cada um tem a sua história, cada um que está aqui participando dessa live, meus agradecimentos de coração, assim, de a gente poder compartilhar um pouco da minha história com você. Eu agradeço novamente você abrir o seu canal para isso. E história eu tenho de monte, viu? Tem cada uma, minha filha. Olha, esses dias eu tive que renovar o exame oftalmo. Mas eu não vou contar, não, porque senão vai demorar muito e aí você vai me matar. Guarda esse, porque para deixar os nossos espectadores curiosos, que eu tenho certeza que eles vão querer ouvir essa história aí e as outras. Então, guarda que a gente vai ter mais. Então, a gente vai ficando por aqui agora, mas você vai falar mais sobre isso, sim. A gente vai fazer episódios de podcast, a gente vai fazer mais lives, a gente vai fazer live no seu canal. Então, aproveita que está passando aí embaixo no banner. Sigam o podcast Matriarcas nas redes sociais, sigam a rede social da Renata. Vou colocar aqui de novo também o comentário com o seu canal, para que o pessoal siga o seu canal no YouTube, que é um canal informativo, onde a gente encontra tudo a respeito da maternidade atípica, do caso do seu filho, pés tortos congênitos, né? É o nome correto? Falei certo? Tem bastante coisa, mas essa é uma delas. Mais coisa, né? É que eu acho que quando você me explicou, você falou que na busca, quando você coloca isso, é muito difícil de achar conteúdo, mas hoje você encontra o seu canal falando sobre isso, né? Na verdade, lá atrás, quando eu comecei a buscar sobre isso, não havia informação. Até se você colocar isso, gente, vocês podem fazer. Daniele, pode fazer. E futuramente, escreve o que eu estou falando. O seu podcast vai ser um podcast de referência sobre maternidade. Por quê? Esse nicho, amém. Porque esse nicho ninguém fala. Ninguém fala, ninguém quer ver e ninguém quer ter. E aí eu comecei falar sobre pés tortos congênitos. Hoje meu YouTube ele já tem várias playlists, né, sobre vários assuntos do Matheus. Uma das playlists é Papo de Mãe, que eu converso muito sobre isso daqui que nós estamos fazendo. E então assim, tá bem variado, mas eu faço muito exercício com ele em casa, com as coisas de casa que as mães podem fazer naquele 10 minutinhos na frente da TV. Então, assim, entra lá para conhecer, sabe? E eu falo que essa oportunidade de dar voz a nós, mães atípicas, é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. De coração. Mas eu que E não estou agradeço. rasgando seda, não, tá? Só estou falando a verdade. É isso. E aqui não tem essa. Aqui a gente fala o que a gente gosta, o que a gente quer, e o que a gente não gosta, a gente também vai falar. Vai meter a boca. A gente fala e os palavrão a gente dá uma abreviada, assim. Senão o YouTube derruba a gente. Mas eles não derrubam, não derruba. Eles são de lua, entendeu? Mas quem conhece o nosso conteúdo sabe que a gente solta umas também, né? Quem ouviu o episódio que saiu na semana passada, sabe que a gente tem as nossas tiradas, né, Renata? Mas isso aqui é a realidade, Antonielle. O que adiantaria eu sentar aqui, que eu me arrumei toda hoje, né, para estar aqui com vocês, porque vocês merecem, lógico. Toda no close. Porque mãe, eu estava de coque, com meu coque, que eu tinha na correria do dia a dia. Tomei um banho, me arrumei um pouquinho, porque, claro, a gente tem que estar bem apresentável, e isso é ótimo para mim, tá? Esse tempinho de se arrumar. Mas o que adiantaria eu sentar aqui, ficar engessada e só responder o que você me perguntar? O que teria de humanismo nisso? O que teria de realidade nisso? É o que eu sempre falo nas minhas redes sociais. Gente, isso daqui nos meus vídeos eu falo, é maternidade real. É maternidade, não é aquela maternidade da Virgínia Fonseca, meus amores. Não é. Que tem, tipo Muito assim, bom. Assim, trocentas mil babá, ninguém, os filhos não dormem com os filhos, tipo, acordou 10 dias depois, tá lipada, ótimo, parabéns, graças a Deus que ela tem essa oportunidade. Mas e a cabeça da mãe que tá aqui na realidade? Como é que fica?
Exatamente. E a gente precisa de mais desse tipo de conteúdo. Então, muito Entendeu? obrigada por tudo isso que você está trazendo, Renata. Obrigada mesmo por você ser essa pessoa acessível, compreensiva, fácil de conversar, de mente aberta, expansiva e que está preocupada aí com chegar nas pessoas que precisam, ajudar mais mãezinhas, como você chama as suas seguidoras, eu acho muito fofo. E quem estiver nos assistindo ainda, muito obrigada também. Vocês são maravilhosos. Vocês sabem que aqui no Matriarcas a gente adora quem fica até o final, é babado. Entendeu? Só os melhores ficam até o final, gata. É isso. Obrigada aos nossos comentaristas do chat, mesmo quem entrou por último aí, muito obrigada pela audiência. Se você conhece alguém que vai se interessar pelo assunto, que quer conversar sobre isso, manda um vídeo para essa pessoa, inscreva-se no canal, lá embaixo, curta, dê o joinha, que a gente conta muito, muito importante para a gente, dê o seu joinha. Sim. E compartilhe esse vídeo com quem você acha que for precisar desse assunto. Muito obrigada. Claro, deixa comentários, sugestões, o que não gostou, o que gostou, só não xinga a gente, tá? Porque a gente tá aqui de coração. É porque se xingar, a gente também vai, puf, né? E acabou. Vai desaparecer no limbo da internet, que a gente não vai dar moral para essas pessoas. Beijo, beijo. Beijo. Tchau, você tem recado para gente. dar? Quer convidar alguém para alguma coisa? O momento é agora que a gente já vai. Você quer convidar alguém para alguma coisa? Vai ter algum evento que você vai realizar, que você vai fazer, que você vai participar? Sim. Tem, eu vou, na verdade, eu gostaria de falar que eu vou voltar a fazer as minhas lives. Só que eu vou fazer agora mais no YouTube, porque o YouTube é uma busca onde realmente as pessoas estão interessadas pelo assunto. E graças a Deus eu acho que agora a maternidade atípica, até as empresas estão se olhando mais para isso, para as funcionárias que têm filhos atípicos. Eu fiquei muito feliz essa semana que eu fui convidada para fazer, não vou falar palestra, porque eu não sou palestrante, não sou nada, eu sou uma mãe que conta as minhas histórias e minhas experiências. Eu fui convidada para fazer uma roda de bate-papo com a galera lá, são 27 mães, são 4 mães atípicas, e eu achei isso muito interessante, eu achei isso muito, muito legal da parte da gestão da empresa, muito humano. Ao invés de você dar aquela lembrancinha que dali da porta lá a pessoa joga fora, não. Então vai ser eu e mais, eu acho que mais uma mãe, eu não sei bem ainda. Então a gente está trabalhando, estou trabalhando em cima do YouTube, espero que cresça também o seu canal, que vai crescer, eu tenho certeza disso. E muito obrigada mais uma vez pelo espaço. Beijo para todo mundo que estiver aí, que está desde o início, que entrou agora, né? É isso mesmo. Sigam nossas redes sociais para vocês ficarem sabendo quando a gente vai falar sobre os assuntos que a gente trouxe aqui, o comecinho da história e vai contar o resto depois. Beijos! Valeu! Boa noite! Bom descanso para todo mundo! Beijo nos cotovelos!